Quem aqui, né, já teve aquela experiência de sair de perto de alguém e de repente se sentir mais cansado, sabe? Meio pesado assim, mais do que quando chegou. Nossa, sim, é uma sensação muito comum, né? Pois é, muito familiar para bastante gente. Quase como se a gente, sei lá, absorvesse alguma coisa que estava no ar ali. Exato. E é justamente sobre essa dinâmica, sobre essa contaminação, digamos assim, que a gente vai se aprofundar hoje. Vamos analisar uns trechos de um material chamado Protegendo-se da Negatividade Tóxica. Isso. A ideia é olhar para esse fenômeno com mais calma, usando esses textos como guia. O objetivo é bem claro, né? Primeiro, a gente precisa aprender a identificar esses padrões de comportamento que a gente costuma chamar de negativos ou tóxicos mesmo. Certo. E depois, talvez o mais crucial, entender que estratégias a gente pode usar para se proteger, para não sair por aí carregando um peso emocional que no fundo nem é nosso. Ótimo. Então, o nosso roteiro hoje está mais ou menos assim. A gente começa identificando os sinais mais comuns dessas pessoas, usando exemplos práticos que o próprio material traz. Uhum. Depois, a gente investiga um pouco mais as consequências de ficar exposto a essa negatividade por muito tempo. E aí, no final, a parte que acho que todo mundo espera, as estratégias que o material indica como eficazes para a gente, sabe, blindar a nossa energia. Perfeito. Tudo isso, claro, com base nas ideias e exemplos que a gente encontrou nessa leitura. Vamos começar, então? Vamos sim. É um tema, olha, fundamental para o nosso bem-estar no dia a dia, para as nossas relações. Sem dúvida. Então vamos lá, começando pela identificação. O material que a gente analisou, ele é bem direto em alguns sinais de comportamento. Um deles, que é quase um clássico, eu diria, é a reclamação constante. Mas aquela reclamação que nunca vem com uma busca por solução. Ah, sim. Sabe, aquele colega que passa o dia falando como a empresa é ruim, como nada funciona, mas, assim, nunca dá uma sugestão, nunca se oferece para tentar fazer diferente. É só a queixa pela queixa. Esse padrão é interessante porque ele meio que aprisiona a pessoa, né? E quem tá ouvindo também, potencialmente, fica só no problema. Exato. E ao focar só na dificuldade, sem pensar numa saída, parece que reforça uma sensação de impotência geral, sabe? Não é só reclamar, é quase como dizer não tenho o que fazer. É isso. Acaba perpetuando o problema. Outro comportamento que o material destaca é o da pessoa que está sempre se colocando no papel de vítima. O exemplo que eles dão é daquele amigo que parece ter um script pronto. Ah, nada dá certo pra mim, o mundo conspira contra, mesmo quando, objetivamente, aparecem oportunidades. É quase uma esquiva, assim, de reconhecer que pode ter alguma chance ou alguma responsabilidade nos eventos. E essa narrativa de vítima, como o material sugere, muitas vezes é um jeito de evitar a responsabilidade, né? Seja pela ação ou pela falta dela. Aham. Se tudo dá errado por causa de forças externas, a pessoa meio que se livra do esforço de tentar mudar o cenário. Fica mais cômodo, de certa forma. Faz sentido. E tem também a crítica e o julgamento destrutivos. Acho que todo mundo já topou com alguém assim, né? Com certeza. O exemplo no material é ótimo. Aquela tia na reunião de família que parece ter um radar para achar defeito em tudo. Na comida, na roupa, nas escolhas de vida dos outros. Nossa, sim. E raramente é uma crítica para ajudar, né? O tom é mais para diminuir, para apontar falha mesmo. É o interessante nesse tipo de crítica, e o material toca nisso meio que indiretamente, é que ela muitas vezes diz mais sobre quem critica, sobre as suas inseguranças ou frustrações dessa pessoa, do que sobre quem está sendo criticado. Verdade. Só que o impacto em quem recebe essa carga pode ser bem ruim para a autoestima, né? Vai minando. Com certeza. E, por último, o material aponta a visão pessimista generalizada. Aquela pessoa para quem, assim, por definição, nada vai dar certo. O exemplo é do colega que qualquer ideia nova, qualquer projeto, já vem com "e esquece, isso nunca vai funcionar, nem adianta tentar". É, um bloqueio já de cara, né? Antes de qualquer análise. Exato. E esses comportamentos, claro, não surgem do nada.
O material ajuda a gente a entender isso com ideias de alguns autores importantes. O Martin Seligman, por exemplo, que é um nome forte na psicologia positiva, Sim, conheço. ele descreveria essa visão pessimista como uma tendência a ver os problemas como, primeiro, permanentes, vai ser sempre assim, e segundo, globais, tudo na minha vida dá errado por causa disso. Essa lente acaba distorcendo a realidade e alimenta o próprio ciclo negativo. Não é só um dia ruim, é um estado de espírito que se autoconfirma. Nossa, essa ideia de ver o problema como imutável e que afeta tudo, realmente fecha muitas portas internas, né? Exatamente. E o Daniel Goleman, super conhecido pelo trabalho sobre inteligência emocional, Claro. alterar o estado emocional de quem está ali. Ah, então é por isso que a gente sente aquele peso. Justamente, não é imaginação, é o nosso corpo respondendo ao clima emocional ao redor. É a ciência explicando a sensação de sair esgotado. Precisamente. E para complementar, o Robin Sharma, que escreve muito sobre liderança, performance, ele argumenta que pessoas presas nesse padrão negativo muitas vezes drenam a energia dos outros porque ficam mentalmente presas ou no passado, sabe, ruminando erros, mágoas, ou então num futuro catastrófico que elas imaginam. Entendi. Elas raramente estão presentes no aqui e agora de forma construtiva, e essa desconexão consome não só a energia delas, mas a de quem está por perto também. Entendi. Então, ok, temos os sinais claros, o entendimento um pouco mais profundo das raízes, dos mecanismos, isso leva a gente a pensar no impacto disso no dia a dia. Quais são as consequências reais de conviver com essa negatividade, segundo o material? Olha, as consequências podem ser bem sérias, viu? E em várias áreas. O material foca muito no impacto direto na autoestima das pessoas que estão ali no entorno. Imagino. Receber crítica constante, ter seus esforços diminuídos, suas ideias recebidas com pessimismo. Isso vai minando a autoconfiança. Às vezes é sutil, mas é persistente. No trabalho, então, isso deve ser um veneno para a motivação, para a criatividade da equipe. Sem dúvida alguma. O material aponta justamente isso. Redução da motivação e da produtividade como consequência direta. Se a cultura de um time ou de uma empresa é dominada pela reclamação, pelo medo de errar, pela crítica que não ajuda, as pessoas naturalmente se retraem. A vontade de inovar, de propor, de dar o melhor de si, diminui muito. Afinal, para que se arriscar se o retorno mais provável é negativo, né? Cria um ciclo vicioso de desengajamento, imagino. Exatamente. E isso leva a um terceiro ponto que o material destaca como crucial: a contribuição ativa para formar ambientes tóxicos. Certo. E isso não é só no trabalho, não. Pode ser na família, em grupo de amigos, qualquer sistema social. Um lugar onde a negatividade vira norma é emocionalmente desgastante, dificulta a comunicação honesta, afeta o bem-estar de todo mundo ali. As relações ficam frágeis, reativas. É um quadro bem preocupante mesmo. O material aprofunda isso com mais alguma referência teórica? Sim, e as conexões são bem legais para entender melhor. A Barbara Fredrickson, que é uma pesquisadora importante na área de emoções positivas, ela tem a teoria Broaden and Build, que seria algo como ampliar e construir. Interessante. A essência é que emoções positivas, tipo alegria, interesse, gratidão, elas literalmente ampliam o nosso repertório de pensamentos e ações. A gente fica mais criativo, mais aberto a ideias novas, mais resiliente. Entendi. E o inverso, que é o nosso foco aqui, também acontece. Emoções negativas persistentes, como medo, raiva, desesperança, elas tendem a estreitar nosso foco mental. A gente fica meio que com visão de túnel, sabe? Focado na ameaça, no problema, e isso limita a nossa capacidade de achar soluções criativas, de ver o quadro geral. Quer dizer, então, que a negatividade não só faz a gente se sentir mal, ela pode literalmente nos deixar menos capazes de pensar com clareza e resolver problemas. Isso é muito forte. Exatamente. É bem isso. E para complementar essa visão, o Deepak Chopra, que explora muito a conexão mente-corpo, Sim, ele reforçaria que esse estado emocional negativo não é só mental. Ele se traduz em reações bioquímicas no corpo. Emoções negativas que ficam por muito tempo disparam a produção de hormônios de estresse, tipo cortisol. Ah, o famoso cortisol. Ele mesmo.
E manter o corpo nesse estado de alerta químico constante pode levar a um monte de desequilíbrios, contribuir para problemas de saúde física, mental e, com certeza, para aquela sensação de exaustão profunda que a gente falou no início. Nossa, isso fecha o círculo perfeitamente com a sensação inicial que a gente discutiu. Aquele cansaço físico real depois de interagir com alguém muito negativo. Não é coisa da nossa cabeça, então. De jeito nenhum. Tem uma resposta biológica ali, mensurável. Nosso corpo está o tempo todo lendo e reagindo ao ambiente emocional ao redor. Impressionante. Fica muito claro, então, por que se proteger é tão necessário. O que nos leva finalmente à parte mais prática, e talvez a mais esperada. Como a gente pode se proteger? Que estratégias o material sugere para a gente não virar uma esponja dessa negatividade toda? Felizmente, o material dá uns caminhos bem concretos, e sim. A primeira estratégia, e talvez a mais fundamental, é aprender a definir limites claros. Limites, ok. Isso significa desenvolver a habilidade de dizer não de forma assertiva ou de redirecionar conversas que estão indo para aquele ciclo vicioso de reclamação ou crítica que não leva a nada. Mas como fazer isso na prática sem parecer, sei lá, agressivo ou insensível? O material dá alguma dica de abordagem? Por exemplo, dizer algo como: olha, eu entendo que você está se sentindo frustrado com isso, mas nesse momento eu prefiro focar em... menciona outro assunto. Ah, entendi. Ou talvez pensar juntos em possíveis soluções, que tal? É um jeito de reconhecer a emoção da pessoa sem se deixar afundar junto com ela. E aqui, a conexão que o material faz com o trabalho da Brené Brown é perfeita. Brené Brown, claro. Ela defende muito que estabelecer limites não é egoísmo, de jeito nenhum. É uma prática essencial de autocuidado e respeito mútuo. Ter limites claros é comunicar o que é aceitável para nós e o que não é, para preservar a nossa integridade emocional. É um ato de coragem, muitas vezes. Faz todo sentido. Limites claros como primeira linha de defesa. Qual seria o próximo passo sugerido? O segundo passo é fazer escolhas mais conscientes sobre os ambientes que a gente frequenta e as companhias que a gente cultiva. Isso parece meio frio às vezes, não? Pode parecer, mas é uma questão de gerenciar a nossa energia. Se a gente identifica que um certo grupo ou uma pessoa específica consistentemente nos deixa para baixo, drenados, talvez seja preciso reavaliar a quantidade ou a qualidade do tempo que a gente dedica a essa interação. Isso poderia ser, por exemplo, escolher almoçar com colegas que geralmente têm conversas mais construtivas, em vez de passar o almoço só ouvindo queixa. Exatamente esse tipo de escolha consciente. E, de novo, o material conecta isso com o Robin Sharma, que fala muito da importância de cuidar do nosso círculo de influência. Certo. A ideia é buscar ativamente a companhia de pessoas que nos elevam, que inspiram, que desafiam a gente positivamente, em contraste com aquelas que ficam puxando a nossa energia para baixo. É uma escolha estratégica para o nosso bem-estar. Ok. Então temos os limites e a escolha do ambiente e das companhias. Parece que estamos construindo um escudo, né? Que mais o material recomenda? A terceira estratégia é mais proativa, voltada para dentro. Cultivar deliberadamente emoções positivas. Isso funciona quase como um fortalecimento do nosso sistema imunológico emocional, sabe? Deixa a gente menos suscetível à negatividade externa quando ela aparece. E como a gente pode fazer isso de forma prática no dia a dia? O material dá exemplos? Dá sim, e são práticas bem acessíveis. Um exemplo é começar ou terminar o dia anotando 3 coisas pelas quais a gente se sente grato de verdade. Ou 3 pequenas coisas boas que aconteceram. A prática da gratidão. Isso. Ou então buscar ativamente momentos de alegria, de contentamento, de inspiração, por menores que sejam. O ponto é treinar o cérebro a notar e valorizar também o que está funcionando, o que é positivo na vida. E a conexão teórica aqui é de novo com Martin Seligman. Faz sentido. A pesquisa dele mostra que cultivar emoções positivas não é só para se sentir bem na hora. É para construir recursos psicológicos que duram, como a resiliência. Pessoas que habitualmente sentem mais emoções positivas tendem a se recuperar mais rápido de problemas e a lidar melhor com o estresse, inclusive o estresse que vem da negatividade dos outros. Interessante. É como se a gente estivesse aumentando nossa reserva interna de bem-estar,
para aguentar os momentos difíceis. Ótima forma de colocar. É isso mesmo. E a última estratégia que o material destaca é o exercício contínuo da inteligência emocional. Isso cobre principalmente duas coisas: autoconsciência, saber o que a gente está sentindo, e autorregulação, saber o que fazer com o que a gente está sentindo. Na prática, assim, na hora H, diante de uma pessoa negativa, como isso funciona? Aquele exemplo de respirar fundo antes de reagir a uma crítica, faz parte disso? Exatamente. Significa, primeiro, reconhecer a emoção que aquela interação está gerando na gente, talvez irritação, tristeza, ansiedade, e em vez de reagir no automático a partir dessa emoção... Tipo, responder na mesma moeda. Isso. Responder a crítica com outra crítica. Ou então internalizar aquela negatividade. Em vez disso, fazer uma pausa consciente. Respirar fundo, como no exemplo, pode criar um espacinho para a gente escolher uma resposta mais equilibrada, menos reativa. Se perguntar isso é mesmo sobre mim ou sobre a outra pessoa, também ajuda a ganhar perspectiva. Entendi. E claro, a referência principal aqui é o Daniel Goleman. Para ele, a inteligência emocional é essa habilidade mestra que permite a gente navegar pelo mundo complexo das emoções, as nossas e as dos outros, de um jeito mais adaptativo. É o que impede a gente de ser sequestrado pelo clima emocional negativo e permite manter nosso equilíbrio, responder de forma mais construtiva, mesmo em situações difíceis. Perfeito. Recapitulando rapidinho, então. Definir limites claros, escolher nossos ambientes e companhias com mais critério, cultivar ativamente emoções positivas e desenvolver nossa inteligência emocional para a gente se regular melhor. Parece um conjunto de ferramentas bem robusto que o material nos oferece, né? Sem dúvida. São estratégias que, claro, como qualquer habilidade, exigem consciência, prática. Mas o potencial delas para melhorar a nossa qualidade de vida e proteger nossa energia vital é imenso. Chegando ao fim da nossa análise, a mensagem central que parece sair de todo esse material é bem poderosa. A gente não tem controle sobre a negatividade que pode encontrar nos outros. Pessoas com esses padrões vão cruzar o nosso caminho, não tem jeito. Pois é. No entanto, a gente tem sim controle sobre como a gente responde. E principalmente sobre o quanto a gente permite que essa energia externa nos afete, nos penetre. A decisão sobre o que a gente absorve é, no fim das contas, nossa. Exatamente. E tem uma frase no material que resume isso de um jeito muito direto, muito marcante. A sua energia é seu bem mais precioso. Proteja de quem não sabe cuidar nem da própria. Uau! Funciona como um lembrete forte da importância desse autocuidado energético, né? É uma frase forte mesmo e necessária. E para a gente encerrar nossa conversa, o material deixa uma sugestão que a gente pode transformar aqui num ponto de reflexão final para quem está ouvindo. Não como receita, mas como um convite para se observar. Será que existe alguma relação específica na vida nesse momento, onde colocar limites um pouco mais firmes, ou talvez modular a intensidade do convívio, poderia ser um passo importante para uma rotina mais leve, com mais energia preservada? É uma reflexão muito valiosa. Muitas vezes, uns ajustes que parecem pequenos nessas dinâmicas de relacionamento podem abrir um espaço surpreendente para mais tranquilidade e positividade no nosso dia a dia. Vale a pena pensar onde esses ajustes podem ser mais necessários e, claro, mais benéficos para a gente.